E ainda falando sobre impostos, gente, nós mostramos aqui no Bom Dia Sergipe que um projeto de autoria do Poder Executivo foi aprovado nesta semana na Assembleia Legislativa do Estado. Ele prevê um aumento de 18% para 22% na alíquota do ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Vem comigo? Topei aqui no microfone, acho que vocês ouviram. A gente vai ouvir hoje, conversar com o consultor econômico e tributário, Rodrigo Dias, a respeito deste assunto. Obrigada pela sua presença, professor, pela participação aqui no Bom Dia Sergipe. E eu acho que a gente já tinha que começar falando sobre os motivos que levaram a esse aumento, né, essa aprovação do projeto. Lembrando, é um projeto de autoria do Executivo, foi votado pelos deputados e aprovado e deve ser sancionado, certamente entrar em vigor. Ele não tem uma função imediata, né, professor? Ele demora algum tempo para que ele seja colocado em vigor. Eu queria que você explicasse isso também. Bom dia. Bom dia, bom dia. Agradeço pelo convite. Justamente isso, o que acontece? O ICMS, ele houve esse aumento e esse aumento do ICMS, com relação à sua aplicabilidade, existe um período que a gente chama de nonagesimal, porque a Constituição Federal diz que o imposto criado ou majorado no ano só pode ser cobrado no ano seguinte, mas tem que respeitar o intervalo mínimo de 90 dias. Então, vai entrar em vigor 90 dias da data de sua publicação. Então, não é feito imediato agora para janeiro, não. A gente teve esse aumento, então saltou de 18% para 22%. Na prática, né, significa o quê? A gente vai pagar mais caro pelo imposto. Por que isso, professor? Qual que é a alegação, a justificativa para isso? Então, a justificativa foi justamente porque nós tivemos aquela redução do ICMS lá, justamente devido à comunicação, a transporte, no caso da gasolina, tão polêmico, né, que é reduzir o ICMS da gasolina e também da energia elétrica. Com essa redução, que foi obrigado a fazer por causa de uma lei federal, o Estado ele teve uma perda significativa referente à sua arrecadação. Então, nós tivemos, em média, uma previsão que agora, até outubro de 2022, o Estado perdeu, em média, 103 milhões de reais de arrecadação de ICMS. E esse ICMS, além de ficar com o Estado, uma parte vai para os municípios. Então, verificando as contas para 2023, foi percebido que o Estado de Sergipe teria, em média, uma perda de arrecadação de 450 milhões de reais. Então, não ia dar para fechar as contas em 2023. Por isso, já que não tem como aumentar o ICMS dos combustíveis, o que é que eu vou fazer para aumentar minha arrecadação? Aumentar os outros tributos. E aí, só para o nosso telespectador, às vezes quando a gente fala de tributo, de questões fiscais, é difícil para a dona de casa, ou o dono de casa, o trabalhador que não está diretamente lidando com esses números, compreender. Mas é como se fosse na nossa casa, né? Você tem um trabalho e ganha um determinado valor. De repente você tem uma redução naquilo que você recebe, mas as contas continuam existindo. É importante que o Estado tenha esse equilíbrio fiscal, porque também o não cumprimento com algumas dessas obrigações fiscais gera um comprometimento até por parte da lei de responsabilidade fiscal. Então, o Estado precisa cumprir com alguns pagamentos que já estão acordados. Então, é uma conta difícil de fechar. A situação é complicada hoje no estado de Sergipe? Sim, com relação a essa parte financeira em si, porque se continuasse assim, não ia dar para fechar as contas. Como eu gosto muito de comparar, para você que é dona de casa, você que está aí no seu dia a dia. Como é que a gente faz nas nossas contas pessoais? Eu reduzo despesa, porque eu não tenho como chegar na empresa e dizer, você vai ter que aumentar meu salário. Então, mas o que é que o Estado faz? Eu não tenho, o que é que eu vou fazer? Eu vou aumentar minha receita. E aí, eu aumentando minha receita é o quê? Aumentando os impostos. Como o imposto, o nome já está dizendo, nós somos obrigados a pagar, então eu faço isso. Então, justamente foi essa alternativa que foi feita. E é bom lembrar que essa alternativa veio também de uma comissão, que é do Concefaz, que sugeriu que todos os estados do Brasil aumentassem a alíquota de ICMS. Então, o estado de Sergipe está acompanhando um estudo técnico que mostra justamente isso. E a proposta que veio 22%, porque o Concefaz sugeriu que fosse de 18% para 22,7%. Então, o Estado optou colocar 22%. Então, o que é que vai ter isso no nosso dia a dia? Os produtos vão aumentar de preço, porque o ICMS está dentro do produto. A gente vai falar já sobre esses impactos nos produtos, que aí é o que impacta diretamente na nossa rotina. Eu só queria ainda, já que a gente está falando sobre essa justificativa, mostrar para vocês a entrevista que foi feita pelo líder do governo na Assembleia Legislativa, Zezinho Sobral. Ele comentou esse assunto, a questão da votação, e disse justamente isso que a gente está comentando, né? Que o aumento tem o objetivo de amenizar perdas de arrecadação
arrecadação que foram provocadas pela redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica, sobre telecomunicações, reduções determinadas por uma lei complementar federal. Vamos ver o que ele disse. Todos os estados brasileiros receberam um calote do governo federal, porque a redução de ICMS proposta deveria ter sido compensada e não foi compensada. O Supremo foi acionado, não se pronunciou até este momento. E todos os estados do Brasil encaminharam às suas casas legislativas a perspectiva para garantir a receita do ano que vem. Quero dizer aos sergipanos que aqui nos ouvem que a cesta básica continua isenta: feijão, arroz, farinha, diesel tem o seu ICM diferenciado. Os outros produtos que tiveram redução em função de uma lei federal que deveria compensar os estados, Sergipe perdeu algo em torno de 180 milhões somente este ano e perderá 450 milhões em média no ano que vem. Isso impacta no pagamento, aposentados, folhas, todos os programas sociais, tudo aquilo que está sendo andado. É uma decisão que os estados do Brasil, através do Conselho Nacional de Secretários da Fazenda, encaminharam para as casas alíquotas de reajuste, porque não havendo compensação, não havendo decisão do Supremo que proteja as finanças estaduais e municipais, haverá necessidade de aplicação dessa agenda para combustíveis, telecomunicações e energia. Foi feito um estudo criterioso sobre a questão. Você precisa levar para 28? Não, eleva para 22. Então, está dentro do modal regular, do modal viável e possível que impacte o mínimo a sociedade. Não pagar imposto é o desejo de todos nós, mas é o imposto quem paga a folha, é o imposto quem cuida da saúde, é o imposto quem faz a educação pública, quem faz a obra, quem faz a prestação do serviço de boa qualidade, que é isso que a gente tem proposto. Garantir o orçamento que está previsto, garantir a lei e garantir que os sergipanos tenham a sua contraprestação pelo serviço prestado. Bem, aqui ele trouxe bem aquilo que a gente já tentou explicar aqui para a população, então uma tentativa do Estado de compensar essas perdas de arrecadação. Agora vamos pensar na vida prática, né? Em quem que interessa para o nosso telespectador aqui? O que ele vai pagar mais caro no dia a dia? Quais são os maiores impactos que devem ser sentidos aí pelo próprio consumidor, pelo contribuinte? Então, quando for fazer suas compras, o que vai acontecer? O ICMS é um imposto que ele está dentro do produto. Então, o comerciante ele vai repassar esse valor desse imposto. Então, os produtos vão aumentar em geral. Cabe destacar que foi aumentado a alíquota que a gente chama de alíquota modal, ou seja, a alíquota praticamente 90% dos produtos. Então, alguns produtos no estado de Sergipe têm uma alíquota diferenciada, né, que justamente nós temos lá a cesta básica com a alíquota menor. Foi citado ali pelo deputado, isso, né? Então, é bem interessante a questão da cesta básica. Nós temos lá o café. Nós temos um tipo de café cesta básica, mas o outro não. Então, café, um exemplo que eu posso passar muito, o café moído, o torrado, ele está lá na cesta básica, mas o café solúvel não. Então, um vai ter um tributo e outro vai ter outro. Então, você vai ter várias situações de diversos produtos que você acaba comprando. Aí, uma dica para você que está em casa, pega uma nota fiscal quando você fizer uma compra. Tudo que tiver lá como 18 vai ser mudado para 22. Então, vai ter várias, né? Praticamente todos os produtos vão ter essa mudança em si. É difícil para o consumidor, porque assim, embora a gente tenha tido uma redução no preço do combustível, até conversamos sobre isso a respeito de um processo de deflação que houve por causa dos combustíveis, que foi pontual, né, muito puxado por isso, mas a gente teve um ano também de alta de preços de vários produtos essenciais, fez com que o orçamento doméstico ficasse ali naquela gangorra, né? A sensação que a gente tem mesmo na vida doméstica é essa, né? De que ajusta daqui, aperta dali e aí tenta equilibrar essas contas. Isso vai exigir ainda mais cálculo, então, a partir de agora, né? A partir de quando entrar em vigor essa legislação nova, essa nova alíquota, por parte do consumidor, que ele tem que colocar na ponta do lápis, senão não vai fechar também essa conta dentro das casas. E é diferente com o consumidor, porque o consumidor ele não tem como chegar para o empregador dele e dizer, vai ter que aumentar meu salário porque eu não estou conseguindo pagar as contas. Então, ou seja, vai ter uma verificação mesmo no seu dia a dia e começar a justamente como tem acontecido recentemente, de substituir produtos. E muitas vezes a gente sabe como está difícil. Esse aumento mesmo, o salário mínimo não tem um acompanhamento desse aumento todo. Então vai acontecer o quê? As contas vão ficar mais apertadas. E tudo aumenta, né? Então agora vamos ter o novo salário mínimo e que os preços também tendem a aumentar, aí aumenta o imposto, aí vem todo um número em si que vai ser justamente se equilibrar no dia a dia para poder
cobrir as contas de casa. E como o deputado falou, a gente não tem a força de mudar essa lei complementar, então os combustíveis vão continuar também tendo essa redução. Falando em redução, vou até participar aqui da nossa entrevista, a repórter Kedma Fé, porque essa semana a Petrobras anunciou mais uma redução dos preços da gasolina e do diesel vendidos às distribuidoras. A repórter Kedma Fé foi às ruas para identificar se isso já chegou às bombas. Teve redução por aí, Kedma? Conta pra gente. Então, Priscila, nós estamos aqui no posto de combustíveis, localizado entre as avenidas, a antiga Nova Saneamento, como se chama, e Augusto Franco. E a gente observa por aqui que é o preço que está sendo cobrado desde o início da semana, segundo os próprios consumidores. O preço é aquele ali, olha, R$ 4,62 para a gasolina comum e etanol R$ 3,32. A gente então aproveita essa deixa para falar sobre uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Petróleo do dia 27 de novembro até o dia 3 de dezembro, aqui no estado de Sergipe. O preço médio cobrado de R$ 4,80 foram pesquisados 17 postos na capital sergipana. Mas como vocês puderam ver, esse valor ele pode variar para mais ou para menos e por aqui a gente encontra R$ 4,62. Nosso trajeto até aqui, nós também identificamos outros postos cobrando o mesmo valor. Mas como será que o consumidor está encarando isso? A gente vai conversar com um deles, o Lázaro, o nome dele, ele trabalha, estuda, utiliza constantemente o carro. Muito bom dia. Você chegou a evidenciar alguma já redução na bomba de ontem para hoje, agora essa semana? Não, essa semana ainda não. Tá tudo igual. Costuma fazer pesquisa de preço, Lázaro? Costumo como eu rodo todo dia, eu gosto sempre de estar olhando e comparando. A média costuma ser essa aqui, que nem desse posto, R$ 4,62, um pouquinho mais, R$ 4,80? Esse é o mais barato, tem até de R$ 5 já, ainda. Aqui mesmo na capital sergipana? Aqui mesmo. E você costuma fazer um cálculo de quanto gasta no final do mês com gasolina, a gasolina que você coloca? Isso, eu gasto fácil assim uns R$ 500. R$ 500, você já utiliza consideravelmente no seu dia a dia, né? Isso, todos os dias eu boto a quantidade. Aí fica ansiosamente aguardando quando falam de redução, mas nem sempre você acha que ela chega na bomba, é isso? Nem sempre, eu pensei que ontem ou hoje já teria essa redução, mas ainda nada aconteceu. E a gente costuma falar em pesquisa de preço, só que às vezes a pessoa gasta até mesmo rodando para procurar um posto, né? Ou seja, daí tem que ter aquela comunicação com amigos, pessoas, de repente grupos de redes sociais. Você costuma se informar de que maneira? Meu cunhado também roda, meu irmão também anda muito de carro, a gente sempre vai conversando, mas até agora não tem muita mudança não. A comunicação é essencial, senão também gasta combustível à toa nessa pesquisa. Estou procurando. Tá bom, obrigada, viu, Lázaro? Ele vai abastecer aqui o veículo, a gente vê até os carros chegando a todo momento, uma fila longa, a gente aproveita para mostrar a movimentação, como você viu aqui o Lázaro falando, gasta em média R$ 500 por mês, né? Cada casa, cada família tem um custo variável, a depender do quanto utiliza o veículo, e a gente só queria aproveitar para dizer o seguinte, é que o valor final dos preços dos combustíveis nas bombas depende não só desses valores cobrados nas refinarias, mas também dos impostos e das margens de lucro de distribuidores e revendedores. Então, os postos eles têm liberdade para estabelecer os preços cobrados. Assim, a queda do preço cobrado pela Petrobras pode demorar ou até mesmo nem chegar às bombas. Então, essas são as informações, Priscila, e a gente segue acompanhando essa temática, algo que a gente sempre destaca aqui no Bom Dia Sergipe. Em alguns momentos falando sobre redução e outras vezes sobre elevação. Mas é isso, até agora, pelo menos por aqui, a gente não conseguiu confirmar essa redução no preço final cobrado nos postos em Aracaju. Qualquer novidade a gente volta. Priscila, com você. Obrigada, Kedma, ao vivo, trazendo informações aí. Já tem muita gente abastecendo os veículos, né? 7h10, movimentação nos postos de combustíveis da capital. A gente já mostrou um no início do Bom Dia, agora a gente já está em outro posto. E essa foi a informação que a Kedma fez. Lembrando que não houve pesquisa mais recente da ANP, a última foi calculada até o dia 3 de dezembro, com uma média aqui no estado de Sergipe de R$ 4,80 no litro da gasolina, mas a gente está de olho nisso também. Professor, falando sobre combustíveis, e isso também a respeito da questão do imposto, é um tema importante, né? Porque no ano passado foi justamente essa redução de impostos que gerou todo esse impacto que a gente está citando.
Existe uma tendência de que esse imposto seja mantido no mesmo patamar ou pode haver aumento também nos combustíveis? Com relação ao ICMS, ele pode fazer, porque assim, a legislação, como nós temos a alíquota de ICMS que a gente chama modal, que é a principal, é 18%, ela indo para 22%, existe essa brecha também de haver aumento do ICMS do 18% para 22%. Porque o nosso modal deixa de ser 18 e passa a ser 22. Isso, como deixa de ser 18 passa a ser 22, então dá brecha para isso, né? Então, possa ser que exista, que venha alguma determinação também aumentando essa alíquota, mas nada publicado ainda, nada definido, mas pode ter essa brecha nesse sentido. Né? É importante também a gente frisar que essas mudanças só devem ser efetivadas na prática, no dia a dia, a partir provavelmente do mês de abril. Isso, porque vai depender muito, porque assim, como se tem que contar 90 dias da data de publicação, né? Então, vamos dizer que em meados, no finalzinho de março, início de abril, mas geralmente, se começa em abril. Eu gosto muito de dizer que, geralmente, as legislações vêm dizendo 1º de abril, dia da mentira, mas passa a ser verdade. Mas esse ano, dia 1º de abril é um final de semana. Então, geralmente, começa, sei lá, no dia 3, né? E só para a gente concluir, eu queria saber se tudo isso que a gente está falando, sobre esse aumento da alíquota, isso também vai impactar em outros serviços essenciais que também foram impactados ao longo desse ano com redução. Então, pode existir aumento também nesses setores? É exemplo da brecha que se abre para os combustíveis também é aplicável a esses outros setores? Sim, porque justamente por isso, porque tudo que seria 18 pode ir para 22, né? Porque justamente mudou essa alíquota modal. Então, assim, é algo bem que a gente tem que ter cuidado no nosso dia a dia, porque vai ter realmente essa alíquota do ICMS que vai impactar, estamos falando no mínimo 4%, né? Porque eu digo no mínimo, porque a gente faz a conta por fora, né? 4%, mas na verdade não é 4%, é um pouco de 4%, porque é o que a gente chama de imposto por dentro. É um cálculo um pouco complexo que a gente acaba fazendo, né? É sempre difícil para a gente pensar nessa questão fiscal, né? Porque envolve muitas variantes a questão dos impostos. Mas eu acho que o que é possível de ser compreendido por qualquer cidadão comum, assim como eu, por exemplo, que não sou especialista da área, é que a partir do ano de 2023, certamente esses valores devem pesar mais no orçamento doméstico. Isso mesmo, inclusive quando você fizer compra fora do estado, certo? Porque quando você compra mercadoria fora do estado, eu comprei na internet. O estado, quando envia a mercadoria ao fornecedor, ele paga o que a gente chama de diferença de alíquota de ICMS. Então, quando você comprar em São Paulo, por exemplo, que a mercadoria vem com 7%, hoje o fornecedor calcula 7 para 18. Agora vai calcular 7 para 22. Então, também não é só dentro do estado. Quando você comprar fora, também vai ter esse aumento de imposto nas suas compras do dia a dia. E para a gente encerrar, acho que a dica que a gente pode dar para o nosso telespectador, professor, é fazer conta. É ter a calculadora em mãos, a ponta do lápis, sempre tentando equilibrar, porque a pessoa pode pagar mais e às vezes nem perceber e chegar no fim do mês, não fecha as contas e não sabe o que está acontecendo. Né? É isso mesmo. É isso aí, fazer as contas, isso é sempre importante. Professor Rodrigo Dias, eu queria agradecer pela participação, ele que é consultor financeiro, também fiscal, tem essa gentileza de estar conosco aqui no Bom Dia Sergipe. Seja sempre bem-vindo. Bom dia para o senhor. Bom dia, eu que agradeço.